Deus e Pai. Isso aí, teu filho, meu Deus, que dará uma palavra. Cremos, Senhor, que o Senhor já colocou aquilo que necessitamos ouvir. Agradecemos desde já, meu Deus, que eu creio que será a resposta para muitos aqui nessa noite, ó Deus. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor use ele grandemente, meu Deus, que ele diminua e o Senhor apareça grandemente através de tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu filho. Te agradecemos por tudo. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Todos os séculos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Irmãos, eu não sabia que ia ministrar essa noite. O pastor já me comunicou quando eu cheguei aqui na igreja. Então eu vou ser bastante rápido, vou ser breve nessa oportunidade. Mas vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aleluia. Quando a gente sabe que vai ministrar, a gente prepara uma mensagem, ora dentro daquilo que a gente vai ministrar. Mas quando a gente é pego de surpresa, não tem como, né? Está escrito assim, todos acharam? E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Só até aí. Vou desassemblar. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias. A Deus para sempre. Tu és lindo, Espírito Santo. Queridos, quando nós paramos para meditar nessa história, que ora nós acabamos de ler, nós vamos perceber que 3 evangelistas vai narrar essa mesma história. Nós vamos perceber que Mateus vai narrar essa história, Marcos, como nós terminamos aqui de meditar, e Lucas também, ele vai narrar essa mesma história, cada um com a sua forma, cada um com a sua visão. Tem coisas que Marcos vai falar dessa história que Lucas não vai falar. Tem coisas que Lucas vai falar, mas Mateus não vai mencionar. Então cada um vai narrar com a sua visão, com o seu modo de ver e de enxergar essa história. Quando nós paramos para meditar nessa história, nós vamos perceber que o capítulo 4 e o capítulo 5 é uma história só. A Bíblia diz que Jesus chega para os seus discípulos e Jesus vai falar assim: passemos para o outro lado. Aleluia. Nós vamos perceber que é um convite do Mestre para passar para o outro lado juntamente com os seus discípulos. E nesse convite de Jesus, nós já percebemos que os discípulos de Jesus não estariam só, Jesus estaria presente com eles. Aleluia. Jesus disse: passemos para o outro lado ou para a outra margem.
a presença de Cristo ia estar com os seus discípulos. Jesus já tinha operado vários milagres de um lado, mas agora também tem milagre para Jesus operar do outro lado. Aleluia. E quando eu olho para isso, eu entendo que Deus, ele trabalha de um lado em nossa vida, mas Deus também trabalha do outro lado em nossa vida. E quando Jesus faz esse convite, Jesus não revela o que vai acontecer nessa outra cidade, porque não é tudo que Jesus nos revela. Verdade. Se Jesus revelasse ao discípulo o que iria acontecer na outra cidade de Gadara, talvez até eles desistissem dessa missão. Porque do outro lado tinha um homem completamente endemoniado, precisando de libertação. E Jesus, ele parte nessa missão para libertar esse homem. Na cidade de Gadara, que tinha uma legião de demônios em seu corpo. E uma legião é no mínimo 6.000 demônios no corpo daquele homem. Legião quer dizer muitos. Muitos demônios no corpo de um homem só. E nós não podemos aceitar muitos em nosso corpo. Verdade. Nós só temos de aceitar um. Aleluia. E esse um é a presença Glória a de Deus. Jesus Cristo na nossa vida. É verdade, o Senhor. Espírito Santo. Aleluias. Oh, E tem glória. pessoas que aceitam muitos dentro dele. Se nós caminhar na história, vamos perceber que nem os porcos aceitaram os demônios no seu corpo. Como é que um homem feito à imagem de Deus vai aceitar demônio no seu corpo? É forte, nós Senhor. precisamos aceitar só a presença de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos, é uma história conhecida. E a Bíblia, ela vai narrar que vai se levantar uma grande tempestade. O mar vai ficar revolto e Jesus está dormindo naquela embarcação. A Bíblia diz que os seus discípulos vão falar: Senhor, não se te dá que perecemos? Ou seja, o Senhor vai permitir que nós venhamos a morrer? A Bíblia diz que Jesus desperta, repreende o mar, repreende o vento e fez-se grande bonança. E meditando nesse texto, onde Jesus repreende mar, repreende vento, nós entendemos que no ministério de Jesus, ele só repreendia demônio e repreendia enfermidade. E por que agora Jesus vem repreender mar e vento? Porque essa tempestade não era uma tempestade normal. Que levantou essa tempestade foi os próprios demônios para Jesus não chegar do outro lado. Meu Deus, é forte. Porque do outro lado tinha alguém precisando de libertação. Se fosse o Pai que tivesse levantado essa tempestade, Jesus não ia repreender. Porque Jesus não ia lutar contra o seu próprio Pai. Mas quem levantou essa tempestade foi os demônios para Jesus não chegar na sua missão. Aí Jesus repreende mar, repreende vento. A Bíblia diz que vai fazer grande bonança. E os discípulos, quando vê essa situação, vai falar um para o outro: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É Deus. Aleluia. Queridos, quando Jesus chega do outro lado e chega nessa província, a Bíblia Sagrada vai falar que Cristo, quando ele sai do barco, ele pisa naquela terra de Gadara. Jesus pisa como quem tem autoridade. Aleluia. Jesus pisa para tomar posse. Glória a Deus. Jesus pisa para fazer a diferença. Aleluia. Glórias a Deus Deus. já tinha falado a Josué: Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
eu entregarei na tua mão. Amém, Jesus. Naquele dia Deus entregou a Cristo aquela província e houve grande libertação. Aleluia! E Graças nessa a noite Deus. não é diferente. Nessa noite é noite de libertação, é noite de salvação e é noite de transformação. Glória a Deus, aleluia. Pastor Júnior, eu já sou crente, mas quantos crentes precisam ainda ser libertos? Verdade. Quantos crentes ainda precisam de transformação? E a Bíblia diz que ao Jesus chegar naquele lugar, aquela legião de demônios se manifesta. Observe que nenhum morador de Gadara percebeu a presença do Criador chegando naquele lugar. Os moradores de Gadara estavam muito ocupados, cada um cuidando da sua vida, da sua labuta. Não tiveram sensibilidade de quem estava chegando naquele lugar. Mas aquela legião de demônios, irmão, teve sensibilidade. Verdade. Que quem estava chegando ali não era qualquer um. Meu Deus. Quem estava chegando Glória ali a Deus. César. Quem estava chegando ali não era um rei da terra. Verdade. Quem estava chegando ali não era um sacerdote terreno, mas quem pisou em Gadara foi aquele que criou Eita, o céu, glória! criou a terra, Aleluia! criou tudo, criou os planetas, criou todas Obrigado, as coisas. Senhor Quem Deus! chegou em Gadara foi Glória o a Criador naquele dia. Amém. E os demônios tiveram sensibilidade da presença dele chegando naquele lugar. E nós precisamos ter sensibilidade quando a presença de Deus está em um lugar. Aleluia. E nessa noite eu falo sem medo de errar. A presença dele Glórias está a nessa Deus! casa. Se você tem Aleluia! sensibilidade para entender Oh, maravilha! está aqui nesse lugar. Glória, glória, glórias a Deus! Amém, Jesus! A presença de Deus na sua casa. Eu creio, Senhor. A igreja não pode perder para demônio, não. Com certeza. Se os demônios têm sensibilidade, a igreja precisa ser sensível. Meu à Deus! presença de Deus nessa casa. É desse jeito, papai. Certa vez o patriarca Jó disse assim: Deus passar por mim eu não vejo, torna a passar e eu não sinto. Sabe por quê? Não era mais sensível à presença de Deus. E nós precisamos ter sensibilidade à presença de Jesus Cristo no nosso meio. Amém. E a Bíblia vai falar que aquela legião de demônios se manifesta e vai até aonde Jesus está. Mas não foi a legião de demônios que levou aquele homem até Cristo, não. De maneira nenhuma. Porque demônio não quer ver ninguém liberto. Verdade. Demônio não quer ver ninguém transformado. Demônio não quer ver ninguém salvo. E quem foi que levou? Foi o próprio Pai. Eita glória. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trazer. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Pai. Aleluia! Obrigado, papai! Sabe por que você Glórias está a aqui? Deus! Porque foi o Pai que ele trouxe para este lugar. Obrigado, Para Pai, por esse para carinho, não Pai. para a cara do pregador, não. Para adorar a Jesus. Obrigado, Para papai, receber pelo teu para amor. abrir a boca. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Quanta luta, quanta batalha, quanta dificuldade para nós chegar na casa de Deus, mas nós estamos aqui. Amém. Para adorar esse Deus que é santo e esse Deus que é maravilhoso. Amém. Foi o Pai, irmão, que levou aquele endemoniado até a presença de Jesus. E quando aquele homem com a legião de demônios em seu corpo, irmãos, chega perto de nosso Cristo, a Bíblia diz que ele se prostra e ele adora a Jesus. Só que Jesus não se ilude com a adoração de demônio. É desse jeito.
Jesus não se ilude, irmão, com adoração. Porque Jesus não busca adoração, Ele busca os verdadeiros adoradores. Aleluia! Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Jesus Deus! não se ilude com a adoração de ninguém. Maravilha! O que Jesus tem é a adoração lá no céu. Amém. Mas Ele busca Glória, aqueles glória, 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 glórias a Deus. Não adianta adorar aqui e não adorar lá fora. Verdade. Nós precisamos, irmão, ser verdadeiro adorador. É isso Amém. que Jesus busca, irmãos. Tem Verdade. gente se iludindo, achando que Jesus busca adoração. Ele não busca adoração. Jesus, Ele busca os verdadeiros adoradores. Aleluia. E aquela legião de demônio, igreja, manifesta. Disse: Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és, Senhor. Vieste atormentar-nos antes de tempo. Meu Deus. Igreja, até os demônios sabem que vai ter o tempo do tormento. Com certeza. E tem crente que ele não sabe que vai ter o tempo do tormento. Até os demônios têm ciência que o futuro deles será onde no tormento eterno. Fogo. É verdade. Porque o inferno não foi feito para o homem, não. É verdade. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas é a escolha do homem que leva ele para Desse jeito, Senhor. essa escolha que o homem É faz verdade. na terra, que leva o homem para o inferno. Senhor, vieste atormentar-nos antes de tempo. Mas aqueles demônios afirmam, irmãos, uma afirmação categórica: Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és, Senhor. E na passagem lá, quando o vento se levantou e o mar ficou revolto, quando Jesus fez o milagre, o discípulo falou o quê? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? É uma expressão de quem não conhece Jesus. Verdade. O discípulo está dizendo: eu não sei nem quem é esse homem que fez o milagre. Mas o demônio está dizendo: eu conheço. Aleluia. Glória a Deus. Quer dizer que os demônios conhecem e os próprios discípulos não conhecem quem é Jesus? Irmãos, é tempo da igreja saber quem é Jesus. Aleluia. É tempo da igreja buscar conhecimento para saber quem é esse Cristo. É tempo de nós conhecermos quem é Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está na cruz, irmãos, nos seus últimos momentos lá na cruz, quando Ele rendeu o seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que houve terremoto, as pedras se moveram, a terra escureceu, os mortos ressuscitaram. Quando acontece tudo aquilo, era a natureza testificando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor se prostrou e disse: verdadeiramente este Aleluia. é o Filho de Deus. A igreja precisa cada Glória dia a Deus, buscar aleluia. o Filho de Deus para a Aleluia. sua vida. É verdade, Senhor. Louvado seja Deus. Só o para Senhor para nos dar Os vitória. demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus e os discípulos não tinham conhecimento ainda de quem era Jesus. Mas o Pai é tão maravilhoso que no começo do ministério de Jesus, o Pai já dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Oh, glória! Então nessa noite eu vim pregar sobre o Filho de Deus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que abençoa. Oh, glória! Aleluia! Abençoa a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Você precisa, irmão, conhecer quem é Jesus. Que coisa linda, papai. A igreja precisa ter ciência. A igreja precisa ter conhecimento.
de quem é esse Jesus aqui. Até então os discípulos não tinham conhecimento, irmãos. Um conhecimento legal de quem era Jesus. Porque por mais que nós venhamos andar com Jesus, nós não vamos conhecer tudo dele. Se nós conhecêssemos tudo de Jesus, ele não era Deus. Então a gente só conhece aquilo que ele permite que nós venhamos conhecer. É por isso que Jesus, em Cesareia de Filipos, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ninguém sabia quem era ele. Ah, Senhor, estão dizendo que eu sou Elias, outro Jeremias, João Batista que se levantou dos mortos. Mas Jesus não aceitou essa identidade, porque Jesus não era um simples profeta. Aleluia. Jesus é o Deus verdadeiro. Aleluia! Oh, glórias! Jesus não aceita esse tipo de identidade. Mas a igreja, a cada dia, tem de buscar conhecer, Verdade, tem de buscar estudar, para que nós, a cada dia, venhamos entender que nós estamos aqui na igreja adorando o Deus Criador de nossa vida. Oh, glórias! Aleluias! Nós precisamos Eita, glórias! Oh, Jesus amado! E aquela Como tu és legião de lindo, demônios, Senhor! Legião é um termo militar. 6.000 soldados do exército romano. Os piores soldados que existiam estavam dentro da legião. E aqui, por que legião? De uma forma espiritual, porque os piores demônios estavam no corpo de um homem. É, meu Deus! Algo tão terrível, irmão. Olha onde esse homem foi morar. Nada segurava esse homem. O homem vivo foi morar no cemitério. E Meu cemitério Deus. é lugar de vivo, não, cemitério é lugar de morto. Mas o diabo, ele faz isso com o homem. Vai mesmo. O homem perde a sua identidade. Andava nu. Ninguém podia passar naquela localidade. A família fez tudo que estava ao alcance e não resolveu. Isso aqui é para alguém que está aqui dentro dessa luta. Aleluia! Fala, A papai! sociedade fez tudo que estava ao alcance e não resolveu. As autoridades fez tudo que estava no alcance, mas não resolveu. Prenderam com cadeias. Ele quebrava tudo, acabava com tudo. Todo recurso necessário a família fez, não resolve. Todo recurso necessário a sociedade fez, não resolve. Todo recurso humano as autoridades fez, não resolveu. Sabe por quê? Porque tem coisa em nossa vida que dinheiro não resolve. Verdade, Médico Senhor. não resolve. É verdade. Sociedade não resolve. Família não resolve. Mas entrou aqui aquele que resolve. Aleluia. Jesus resolve. E nessa noite ele está resolvendo causa. Ele está resolvendo. Eu creio, Senhor! Aquele que resolve. Eu creio que as minhas filhas levantar buscar o Senhor, Deus! Aqui neste lugar. Eu creio que a minha família vai adorar o Senhor, Pai! Eu vou ver a minha família transformada, Senhor, em nome de Jesus! Eu tomo posse, Senhor! Eu não Aleluia! sabia que ia pregar. É o Espírito Santo que está me Aleluia! conduzindo. É verdade, Senhor! Porque você precisava dessa palavra. A sua família precisava dessa palavra. E ele está dizendo: eu vou resolver a sua causa. Aleluia! Eu vou resolver a Eu sua creio, causa. Senhor! Eu tomo posse, Espírito Santo de Eu Deus! vou quebrar o laço. Obrigado, Pai, pela resposta às nossas orações! Eu vou entrar nessa noite. Canta na braçúria! Grande é o sol! Todo poderoso, tu és eterno, soberano, Senhor Jesus! Quando soberano, ninguém pode pedir, Espírito Santo! Será que você pode adorar? Aleluia, glória, 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 Ele merece. aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. O seu nome
presença é real neste lugar, Senhor. Aquela legião, irmãos, Aleluia. vai fazer pedido a Jesus. Senhor, permita-nos que nós entremos nesses corpos. Aquela legião vai fazer petição a Jesus. Senhor, nós não queremos sair dessa província. Demônio fazendo pedido a Jesus. É, Deus. Poderoso és tu, Senhor. O texto que Jesus permite. A Bíblia diz que os demônios rogou a Jesus. Você sabe o que é rogar? Vem pro orar. Rogaram-lhe com insistência. Verdade. Era como se fosse uma oração de demônio. E Jesus disse: está certo, atendeu a oração. E tem crente orando e Jesus está dizendo não. É. Forte, Senhor. Você não está vendo que tem algo de errado com a sua vida? Meu Deus. Os demônios pediram, Jesus disse: está certo, entre nos corpos. E tem crente pedindo, Jesus está dizendo não. E quando Jesus permite, igreja, aquela legião de demônio entra nos corpos. E segundo a história que Lucas vai contar, nós lemos Marcos. Aquela legião subiu para o monte, levando os corpos, e de lá se jogou de lá de cima. E todos os corpos morreram. Deus. Porque toda vez que o diabo quer matar alguém, ele leva para cima. É. Toda vez que o diabo quer destruir alguém, quer derrubar, quer ver a queda, ele só leva para cima. Quando o diabo quis destruir Davi, levou Davi para onde? Para cima. Davi começou a passear no terraço e cobiçou uma mulher. Foi a queda de Davi. Verdade, Senhor. O diabo quis matar esses corpos, levou para onde? Levou para cima. O diabo queria acabar com Jesus, levou para onde? Para o pináculo do templo, lá para cima. Ele disse: se joga daí, se mata Jesus, se lança daí abaixo. Toda vez que o diabo ele quer matar o homem, ele leva o homem para cima. Meu Deus. O diabo quis matar Judas Iscariote, levou para onde? É. Levou para cima porque ninguém se enforca de baixo. Verdade. Todo mundo que se enforca é de cima. Desse jeito, Senhor. O diabo leva para cima para ver a queda. Mas o nosso Deus muitas das vezes nos leva para o vale. Deus nos leva para baixo. Mas quando Deus nos leva, Aleluia! Oh, glória! Aleluia! É Deus que vai lhe erguer. Obrigado, Senhor Deus! Não tem quem possa. Eita, glória! É Deus que está nesse lugar. Aleluia, Senhor! Não é o diabo que vai lhe levar. Amém, Jesus. É Deus que vai lhe levantar naquela Coisa igreja. linda, Senhor. É Deus que vai lhe levantar naquele curso. É Aleluia. Deus que vai lhe levantar na sua casa. Amém, É Deus que Jesus. trabalha em nossa vida. Na nossa vida não tem espaço para o diabo trabalhar. Com certeza, em nome de É Jesus. Deus que dá vitória em nosso país. E aquele homem foi liberto. Quando a sociedade chega daquele homem perfeito no juízo, homem que se cortava com pedras, no meio das moradas dos mortos, andava nu, agora está vestido. É, Deus. É assim que o Senhor faz. Está lá sentadinho aos pés de Jesus em perfeito estado. Aleluia. A sociedade, quando viu aquilo, disse: não aceitamos isso não. E expulsaram Jesus daquela cidade. Ainda chamaram Jesus de feiticeiro. Não quiseram Jesus naquela cidade. Você sabe o que é isso aqui? É inversão de valores. É. Dava mais valor a pouco do que a pessoa. Dava mais valor a coisas do que a gente.
Irmãos, o que Deus mais amou nessa terra foi pessoas. Aleluia. Deus não deu o filho dele para morrer em uma cruz por causa de coisa. Deus deu o filho dele para morrer por pessoas. Você não precisa fazer mais nada. Deus, ele lhe ama como você é. Aleluia. Hoje a inversão de valor está demais. Verdade. O mundo aí está amando as coisas e usando pessoas. Mas Deus não chamou a igreja para amar coisas. Deus chamou a igreja para amar as pessoas. Verdade, Senhor. Se você não ama a gente, eu não sei que evangelho você está. É desse jeito, Senhor. Só não há o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele nos chamou. Aleluia. Para nós amar as pessoas, para nós amar os irmãos, para nós amar a igreja, para nós amar quem está no mundo, na prostituição, nas drogas. A igreja é assim. A igreja ama. Aleluia. A igreja foi chamada para isso. Os valores estão muito mudados. Infelizmente. Hoje ninguém quer amar mais ninguém. E que tipo de crente é esse, irmãos? Como é que eu vou abrir a boca e vou falar que eu sou cristão? Nós precisamos, irmão, amar as pessoas. Quando Jesus chamou Pedro para o ministério, igreja, quando Jesus chamou Pedro para pastorear, Jesus não perguntou: Pedro, quanto é que você ganha de salário? Ô Pedro, você tem quanto na sua conta? Ô Pedro, qual é o seu carro do ano? Os carros da época. Ô Pedro, qual é o tipo da sua casa? Jesus não perguntou nada disso. Jesus só perguntou: Pedro, tu me amas? É, Deus. Pedro disse: eu te amo, Senhor, então apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor, apacente os meus cordeiros. Ô Pedro, tu me ama? Senhor, o Senhor sabe de tudo. Então apacenta, Pedro, minhas ovelhas, porque a qualificação, a qualidade para ser pastor, para pastorear, sabe o que é? É amar pessoas. Aleluia. É amar a igreja, irmãos. É amar a população. Nós precisamos voltar a amar como Jesus amou. Glórias a Deus. A Bíblia diz que as muitas águas não podem apagar esse amor. Amém. Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda por este amor, certamente desprezaria. É, Deus. Forte. O amor de Deus é muito grande. Verdade, Senhor. E nós precisamos imitar esse amor. Nós precisamos fazer de tudo, irmãos, para nós nos amarmos aos outros, como Cristo nos amou. Amém, Jesus. A gente vê a diferença no meio da igreja, a gente vê a diferença no meio das pessoas. Irmão, nós todos aqui somos iguais. Aleluia! Glória a Deus. Cada um com a função, cada um com o seu papel. Mas Deus aqui não ama um mais do que o outro. Ô, glória! O mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você. O mesmo sangue que foi derramado por você, também foi derramado por mim. Deus, Ele ama a sua igreja, irmãos. Aleluia! E nós precisamos amar uns aos outros, irmãos. Que essa palavra, irmão, não entre no seu ouvido e saia pelo corpo. É verdade, Senhor. Reflita. E fique em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Quando aquele homem está liberto, aquele homem chega para Jesus: eu quero ir mais o Senhor. Vou passar o pé no barco, aí vou entrar, eu vou mais o Senhor. Jesus disse: não. Volte para a sua casa, volte para a sua família e pregue lá dentro da sua casa as maravilhas que Deus fez na sua vida. Aleluia! A família lá que você causou tristeza, agora leve alegria. Meu Deus, aleluia! Aquela família lá que você trouxe destruição,
sua casa. Leve agora alegria para a sua família, para a sua casa. Porque muitas das vezes a gente quer pregar na rua. A gente quer fazer missão. A gente quer ir para não sei aonde fazer missão. E a nossa casa? É verdade, Senhor. E a nossa casa? Como é que está a nossa Obrigado, Senhor. Como é que eu vou querer fazer missão transcultural? Ô pastor, me envia aí a sua casa. Como É verdade. Está tudo errado, irmão. A missão começa dentro de casa. Amém. Aleluia. A missão começa dentro de casa. Igreja, isso é sério. Por quê? Porque às vezes as pessoas que não nos conhecem, a gente prega para as pessoas, a gente prega, a gente fala, a gente anuncia. Verdade. Mas na nossa casa não é com pregação, a nossa casa é exemplo. Aleluia. Não adianta eu chegar aqui dentro da igreja e falar para os varões: meus irmãos, vocês têm que tratar bem as esposas de vocês. Aí Gabriel, meu filho, está ali me ouvindo. Olha, meu pai dentro de casa trata minha mãe mal. Meu Deus. E exemplo é esse, eu vou ganhar ele quando nunca. Nunca. Verdade. Eu falar para as esposas que respeite o marido de vocês. Aí Gabriel veio aí. Olha, a esposa de meu pai dentro de casa, que é minha mãe, não respeita ele. Vai ganhar Gabriel quando nunca. Desse jeito. Exemplo, dentro de casa é exemplo. Aleluia. Se você pede a igreja para orar, os seus filhos têm que ver você orando dentro de casa. Aleluia. Se o pastor pede na igreja, vamos meditar na palavra, os meus filhos têm que me ver estudando a palavra em casa. É pelo exemplo. A Bíblia diz que a mulher que não ganha o seu marido com palavra, tem que ganhar com o seu testemunho. Aleluia. É pelo exemplo. É pelo exemplo. E aqui eu vou encerrar. Seja exemplo dentro da sua casa. Amém, Jesus. Seja exemplo no meio da sua Eu recebo essa palavra em meu coração, Jesus Senhor. disse: eu vos dei um exemplo, para assim como eu fiz, passar de voz. Meu Deus. Jesus disse: volte para a tua casa. E a Bíblia vai falar que aquele homem voltou para casa, mas depois aquele homem fez uma revolução. Sabe aonde? Em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Deca quer dizer 10. Cápolis quer dizer cidade. Decápolis é 10 cidades. Aquele homem se tornou missionário. Aleluia. Glória a Deus. Mas primeiro ele fez missão dentro da casa dele. Amém. Para depois fazer missão nas cidades. Sabe por quê? Todo mundo olhava para aquele homem de ser endemoniado. Jesus, eu olho e vejo um missionário. Porque Jesus não vê como vê um homem. Diz que ele é um endemoniado. Jesus não é não. Aí é meu missionário. Glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você é missionário. Oh, glória, eu recebo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo, eterno, soberano e poderoso é o Senhor. Você é aquilo que Eu recebo em nome de Deus. aqui tem advogado, aqui tem médico, aqui tem engenheiro, aqui tem pregador, porque você é aquilo que Deus está dizendo nessa noite. Você é aquilo, meu Deus. Obrigado, papai. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe seu casamento, a sua família. Que bênção recalcada, sacudida e transportante venha para a sua casa. Você é uma bênção na mão de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. Não aceite palavra de maldição. Aleluia. Não aceite nada disso na sua vida, porque você é aquilo que Deus está falando. Você é aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Glórias a Deus.
Aleluia. O presbítero também, José Carlos, me pediu para orar encerrando. Dando a bênção apostólica. Aleluia. Nossa irmã tem alguma coisa para orar? Já deu o anúncio. Quero orar pela sua vida, irmãos. Nessa oração eu vou também fazer oração encerrando. Vou entregar a bênção apostólica. Não deixa eu orar só. Em nome de Jesus, ora. Aleluia. Amado Deus, Sim, Deus. E eterno Pai. Pai, eu peço, meu Pai, em nome Ó de Deus, Jesus. em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. A sua palavra foi ministrada, meu Deus, nessa noite. Visita os meus genros. A tua palavra, Senhor, não volta vazia, Michael e Reuel. mas faz tudo, ó Deus, aquilo, Senhor, que Ele apraz. Coração, meu Pai, da minha Deus, essa igreja, meu Pai, só tem um dono, Senhor. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Essa igreja, meu Pai, que pertence, meu Deus. Ó Deus, abençoa essa igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa essa casa, meu Deus. Ó Deus, abençoa os casais, Senhor, nessa noite. Abençoa as esposas, abençoa os maridos, Senhor. Abençoa os filhos. Ó Deus, abençoa os projetos, meu Deus, de vida. Ó Deus, abençoa, meu Pai, cada família aqui representada nessa noite. Ó Deus, traz recursos para a sua igreja, Senhor. Ó Deus, abre as portas, meu Deus, para a sua igreja, meu Senhor. Ó Deus, toca no corpo nessa noite. Repreende a enfermidade, meu Deus. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Deus, tira o desânimo, meu Senhor. Arranca a tristeza nessa noite e traz alegria para cada coração nessa noite. Ó Deus, essa igreja, meu Deus, ela está coberta pelo sangue. Aleluia! Glória a Deus! Vai abençoando a tua casa nessa noite. Vai repreendendo, Senhor, o mal nessa noite, Senhor. Vai fazendo a obra completa nessa noite. Ó Deus, nós tomamos posse da tua palavra. Nós tomamos posse, Senhor, da tua profecia. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Glória. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Jesus Cristo, Jesus
Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Graças a Deus. Sim, Deus. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. A semana está iniciando, meu Deus, que seja uma semana produtiva, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Ó Deus, me dá uma noite, um restante de noite abençoado, Senhor, sono reparador, que nós venhamos descansar o nosso corpo, Senhor, e que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar no dia de amanhã. Nos leve em paz debaixo da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos aqueles que desejam a volta do Senhor, e todos nós em uma só voz terminamos dizendo Amém! Glórias a Deus.